Aleluias. Aproveitando que os irmãos estão de pé, pegue suas Bíblias, abre ela no livro de Salmos, no número 24, verso 1. Aleluias. Graças a Deus. Salmo, no número 24, versículo 1. Aleluia. Graças a Deus. Salmo, no número 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu quero ler mais uma vez para os irmãos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pode estar suas Bíblias, pode se sentar no seu banco. Aleluias. Graças a Deus. Lemos esse versículo da palavra do Senhor que nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós lemos esse versículo e já dá para nós entender que nos está dizendo: do Senhor é a terra. Nos fala, do Senhor é a terra. O que habita na terra? O Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo. Vamos já nos falar uma coisa assim, rápida e fácil. O mundo, do mundo à terra, e na terra habita o homem, na terra habita os animais, na terra habita os herbívoros, na terra habita o homem, a mulher, na terra habita nós. Já está falando aqui, do Senhor é a terra. Se nós habitamos na terra, se nós somos humanos, se nós somos homens, nós somos do Senhor. O diabo ele tenta roubar a nossa vida, mas ele nunca vai conseguir, porque nós somos de Deus. A palavra já está falando tudo, nós somos de Deus. Se nós habitamos na terra, para que dúvida? Nós somos de Deus. E se você é de Deus aqui nessa tarde, meu irmão, o diabo ele não vai entrar na sua casa. O diabo ele não vai entrar na sua vida, porque a Bíblia nos fala no livro de Salmo, no número 91, diz do Senhor: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque você é de Deus. O Senhor Deus ele habita na sua vida e você é dele. O diabo ele não vai roubar você. Nessa palavra, eu quero colocar um tema na minha pregação. E eu já quero vos falar sobre os 4 elementos da natureza. Se do Senhor é a terra, existe muitas coisas na terra. E eu quero vos falar sobre os 4 elementos da natureza, a qual são a terra, o fogo, a água e o ar. Terra, fogo, água e ar. Água e ar. Repita comigo: terra, fogo, água e ar. Quando eu te perguntar, você me fala. Aleluias. Terra, fogo e água e ar. Eu quero falar sobre 2 dos elementos da natureza: a terra e o fogo. A Bíblia nos fala no livro de Números, no versículo 16, ou melhor, Números, no capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor. Fala sobre 3 homens, chamados Coré, Datã e Abirão. Eram homens que se levantaram contra Moisés e Arão. Eles se levantaram contra Moisés e Arão, querendo ser líderes, querendo ser líder do povo de Israel, querendo ser líderes daquela nação.
Mas eles não podiam, porque Deus estava na vida de Moisés. Porque Deus estava na vida de Arão. Coré, Datã e Abirão, ele queria fazer muitas coisas. Ele queria como se fosse hoje em dia. Nós estamos entrando agora no segundo turno dessa votação, desse tempo de votação. Votou para prefeito, votou para vereador. Estamos em jogo. Como minha mãe sempre fala, nós somos obrigados a votar em um ou em outro. Se fosse assim, ó, no primeiro turno eu voto em quem quiser, você vota. Agora no segundo, aquele que ganha, você tem duas opções para escolher. Vota em um ou vota em outro. Aí você vê, pega para escolher o melhor, mas aquele melhor que você acha é o pior. Aí você pega para achar o pior, que você acha que é pior, e também é pior. Por isso nós temos que tomar cuidado. Comícios, pessoas homens que prometem e não cumprem. Eles falam, são homens de palavra, mas não são. Coré, Datã e Abirão, eles eram como aqueles prefeitos, como presidentes, eram homens de nome. Eles tinham ajuda, como ele ensinava o povo, eles falavam muito para o povo que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. E o povo, ele tinha ajuda de 250 homens que apoiavam Coré, Datã e Abirão. A Bíblia nos fala que uma certa vez eles vieram falar com Moisés e com Arão. Basta! Acaba! Vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo. O pensamento de Coré, Datã e Abirão e 250 homens era que Coré, Datã e Abirão, eles deviam de ser o líder. Mas no pensamento de Deus, Moisés e Arão, eles eram o líder. Porque Deus estava com Moisés e Arão. Ei, meu irmão, o diabo ele pode se levantar contra a sua vida, mas ele vai cair por terra, porque quem te elegeu foi Deus. Não foi o homem, não foi a mulher. Quem te escolheu foi Deus. Eles podem se levantar e falar, você é uma pessoa de nome, mas para Deus você não é nada. Ei, meu irmão, você tem que se diminuir, nós temos que nos diminuir. Ele fala você, mas você não é, nós não somos. Quem é Deus, como já foi dito, nós somos instrumentos. E a glória é do tocador. A glória é daquele que nos usa. Por isso que nós temos que glorificar o nome do Senhor. Coré, Datã e Abirão estavam querendo ser, mas eles não conseguiam. A Bíblia nos fala que Moisés chegou para Coré, Datã e Abirão, e aqueles 250 homens que estavam com ele falou assim: amanhã nós vamos orar a Deus. E aquele que Deus, ele responder se é ou não é dele. No dia seguinte estavam todos ali, esperando. E a Bíblia nos fala que o Senhor Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu destruí Coré, Datã e Abirão e os 250 homens. Eu abrirei a terra e eles irão cair. A terra engolirá eles vivos. Os homens, bobagem. Quando Deus ele fala, ele promete. Quando ele promete, ele cumpre. Ei, meu irmão, Deus ele pode nos prometer uma coisa, mas quando ele aumenta mais um tempo, não é porque ele esqueceu. Não é porque não vai mais sobrevir sobre você. Cuidado com o que acontece com você. Cuidado com o que acontece na sua vida. A Bíblia nos fala de um certo rei chamado Nabucodonosor.
Ele era um rei arrogante. Ele era um rei que ele queria tudo para ele. Ele estava quase sendo um imperador. Ele já tinha formado quase um império. E ele queria ser dono de tudo. Uma certa vez ele estava no seu palácio. E ele estava dormindo. E ele estava ali relaxando. E de repente ele teve um sonho como se fosse de uma árvore. Ele viu uma árvore que era muito grande. Aquela árvore de tão altura. Ela era imensa. Que ela chegava até o céu. E toda a terra, todos os reinos conheciam. Todos os reinos viam ela. E os animais do campo, eles se encontravam sombra nela. As aves do céu, elas faziam ninho. E os homens se mantinham do fruto dela. A Bíblia nos fala que ele estava ali sonhando e de repente desce um vigia. Mas não era um vigia qualquer, era um vigia santo. E ele clama com alta voz e diz: cortai essa árvore, espalhai os frutos e soltai os animais, espantai as aves, afugentem os animais e tirem todos, espalhem os frutos e deixe apenas o tronco e a raiz na terra, e prenda com correntes e prenda com grades de ferro e bronze, e ela vai ser molhada pelo orvalho que cai do céu. O coração dela não será mais um coração de homem, mas sim um coração de um animal. Quando o anjo fala aquilo, ele já fala dando a interpretação. Ele já está falando o quê? Que Nabucodonosor, e quando passaram, Nabucodonosor estava ali, e ele teve aquele sonho, e ele acorda assustado, espantado, chama os mágicos, chama todos, ninguém consegue. Chama Daniel, Daniel chega e Daniel fala assim: ó rei, essa árvore grande, enorme, que todo mundo comia, que os homens comiam dela, os animais, as aves do céu faziam faziam ninho, as bestas da terra encontravam sombra, é você. Esse vigia, ele desceu do céu dizendo: cortai a árvore. Eis que ele tinha cortado o seu reino. Você não reinará mais. Mas quando ele fala, deixai com correntes, deixai com grades de ferro e de bronze, ele está falando o quê? Ou melhor, deixai com correntes de bronze e de ferros e deixai o tronco e a raiz. Ele quer dizer que você, o reino seu que foi cortado, ele ainda vai voltar a você. Mas, rei, esse vigia todo, ele estava falando ali, fala essas coisas, dizendo: e eu tenho um conselho para o Senhor. É melhor o Senhor abaixar com as suas iniquidades. É melhor o Senhor começar a separar dessa coisa de receber glória, porque a glória é só de Deus. Ei, meu irmão, o inimigo, ele pode se levantar contra a sua vida, mas ele vai cair. Ele é astuto, ele é esperto, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Ele sabe que se ele levantar, ele vai cair. Você já viu aquelas plaquinhas na loja? Eu não vendo fiado, eu não corto fiado. Não insista. O diabo está escrito a mesma coisa. Essa pessoa é de Deus, não insista em pegá-la. Mas o diabo, ele é astuto, o diabo, ele é esperto. Aí ele começa a fudugar a pessoa, ele começa a irritar a pessoa, e começa a chamar a pessoa, e começa a mostrar. Tem vezes que ele consegue, mas eu quero perguntar aqui: só os verdadeiros adoradores, só os verdadeiros adoradores que não vão deixar o diabo entrar na sua vida, porque o Senhor Deus, se ele habita em ti, nada sucederá à sua tenda.